Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver um jeito diferente de colocar esses ícones aqui nas células sem utilizar a formatação condicional. Mais um jeito que você tem aí de inovar nas suas planilhas. Vamos lá? Bom, olha só pessoal, é um jeito bem simples de fazer isso, tá? E o que eu quero mostrar aqui para você? Porque a gente tem vários ícones para explorar já com uma fonte que já vem instalada no Windows. Então o que acontece? Quando a gente quer colocar, por exemplo, eu quis colocar esse ícone aqui de xizinho e certinho. Eu posso utilizar uma fonte, que eu estou usando aqui, ó, por exemplo, a Wingdings. O que é uma fonte? São estilos de letras, digamos assim, né? Ou estilos de caracteres. Normalmente aqui, ó, por exemplo, o meu padrão vem com a fonte Calibre. Aí eu tenho vários tipos de fontes aqui que eu posso escolher. Tem fontes que, dependendo da letra que você coloca ou do caractere que você coloca, a fonte desenha um ícone, né? Ou alguma coisa. Por exemplo, a fonte Wingdings, que você provavelmente tem aí, porque já vem instalado normalmente, significa que quando você coloca uma exclamação, a fonte desenha um lápis. Quando você coloca uma aspas, a fonte desenha uma tesoura. Então é um jeito diferente de você explorar outras opções, né, daqueles ícones padrões, digamos assim, da formatação condicional. Então você faz o mesmo efeito, só que com ícones diferentes. Por exemplo, no meu exemplo aqui, né? Por exemplo, no meu exemplo é ótimo. Por exemplo, no meu exemplo aqui, eu tenho uma tabelinha de vendedores e as vendas que esses vendedores fizeram, sendo que eu tenho uma meta. E eu quero colocar um certinho ou um xizinho para quem atingiu a meta ou não. Ou seja, eu poderia fazer isso através da formatação condicional, né, com esses ícones aqui de certinho ou errado, mas eu estou usando aqui a fonte Wingdings. Como que eu estou fazendo isso? Então eu vou deletar aqui, ó, essa galerinha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar à fonte normal aqui, ó, Calibre, que é o que vai vir, né, normalmente, por padrão. Eu fiz essa tabelinha, aqui eu coloquei um aleatório, né, entre 4.000 e 6.000, só para ver os números ficarem rodando aqui. Por exemplo, João vendeu 4.348. Se eu aperto F9, ele calcula um outro número aleatório. Como que eu vou fazer o status? Eu preciso primeiro saber qual é a letra, né, qual é o caractere, que representa nessa fonte aqui, Wingdings, o certinho ou o errado. Então eu já vou deixar essa planilha aqui, ó, preparada para vocês, que tem todas as opções aqui de ícones. Essa não é a única fonte que tem ícones, tá? Eu estou pegando uma padrão aqui porque já vem instalado. Então eu estou pegando aqui, ó, por exemplo, cadê? Aqui, ó, as letras ou os caracteres, né? U com acento circunflexo e U com trema. O U com acento circunflexo vai fazer um xizinho e o U com trema vai fazer um certinho. Então o que acontece? Quando eu chegar aqui no status e digitar, por exemplo, U com acento circunflexo, né? Se eu não mudar a fonte, ele não vai fazer... aqui ele está mudando de cor porque eu deixei uma formatação condicional, né? Mas se eu não trocar a fonte aqui para o Wingdings, ele vai ficar um U com acento circunflexo. Então o que faz ele mudar do U para o ícone? É a fonte aqui, Wingdings. Então eu vou na fonte aqui e colocar a fonte Wingdings. Olha lá, aí a hora que eu coloco a fonte Wingdings, ele sabe que o U com acento circunflexo é o xizinho. E se eu colocar um U com trema, né, ó, U com trema, ele vai me colocar lá o certinho. Se você quiser digitar alguma coisa aqui, você vai ver que eu vou escrever meu nome nessa fonte e vamos ver o que ele sai aqui, ó, Lucas. Ó, sai um monte de ícone, nada a ver, né? Da Cruz Vieira Barbosa. Olha só. Então, assim, é uma fonte que cada letra ou cada número tem um ícone. Então, como que eu fiz essa partezinha aqui? Eu vou até deletar as formatações condicionais para a gente fazer junto. Limpar regras das células selecionadas. Pronto. Então, eu fiz o seguinte. Primeiro, eu selecionei todas as células e coloquei aqui fonte Wingdings, né? Porque eu quero que essas células aqui sejam ícones dessa fonte aqui. E aí eu fiz uma fórmula igual. Só que olha só, se você fizer isso antes de você fazer a função ou a fórmula, veja que na minha barra de fórmulas ele está com igual lá, por exemplo, C, abre parênteses. Só que olha como é que ele fica aqui no texto, né? Ele fica todos já os caracteres diferentões. Então, uma coisa que você pode fazer é, antes de fazer a função, deixa na sua fonte normal,
ou vai direto pela barra de fórmulas e você acompanha ali a função pela barra de fórmulas. Tanto faz. Então, qual que é a função que eu estou utilizando aqui? Igual, se a minha venda aqui, que está, né, no campo vendas, for maior ou igual que a minha meta de venda aqui, ó, que é 5.000, né, eu vou fixar, apertar F4 aqui para fixar, né, cifrão F, cifrão 1, ponto e vírgula. Então, se ele atingiu, eu quero o certinho, e o certinho lá é o U com acento circunflexo, se eu não me engano. Não, é o U com trema, então eu vou deixar entre aspas, um U com trema. Se não, o que eu quero? Eu quero o erradinho, que é o U com acento circunflexo. Então, abre aspas, né? U com acento circunflexo. E fecha parênteses. Então, aqui ele vai ter ou U com trema ou U com acento circunflexo. E o que vai fazer aparecer o certinho e o erradinho é a fonte. Então, agora eu vou selecionar esse pessoalzinho aqui, né? O status. E trocar para a fonte Wingdings. Wingdings. Agora sim eu sei quem é que atingiu a meta e quem é que não atingiu. E aí, como é uma fonte, eu posso pintar aqui o texto, né, de outra cor. E se eu posso pintar o texto de outra cor, eu posso fazer, além disso, uma formatação condicional, que foi o que eu fiz no meu exemplo. Então, o que eu fiz aqui? Adicionei uma formatação condicional com uma regra de texto. Ó. Então, regras de realce das células. O texto ou a célula é igual a ou um texto que contém, tá? Tanto faz aqui. Um texto que contém, por exemplo, U com trema, olha só, o U com trema é o certinho. Então, o texto que tiver, né, a célula que tiver o texto U com trema, eu vou preencher como? Na verdade não vou preencher, eu só vou mudar a fonte, ó. Vou mudar a fonte para um verdinho aqui, que é o que eu quero, né? Mostrar que deu certo. Dou um ok. Olha lá. E aí eu vou fazer mais uma formatação condicional para o xizinho. Então, regras de realce das células, texto que contém U com acento circunflexo, né? U com acento circunflexo. E eu vou pintar a fonte aqui de vermelho. É mais uma opção que você tem aqui, ó, vermelho escuro, dou um ok e dou um ok. Então pronto. Quando ele atinge a meta, ele deixa o certinho verde. Quando ele não atinge, deixa o xizinho vermelho. Então é mais um jeito que você tem aí de utilizar ícones, né? Usando a fonte Wingdings ou outra fonte que você queira utilizar e instalar aí no computador. Da mesma forma, funciona aqui para essas carinhas. Quais que são os códigos dessas carinhas aqui? É J, L e K. Então se eu vier aqui nessa lista, né? J, L e K. Cadê? Vamos ver. Ó. Já passei já. J, ó, só que J minúsculo é uma coisa e J maiúsculo é outra, né? Cadê o maiúsculo aqui, ó? J é o rostinho para cima, é um sorrisinho, né? O K é o meia boca e o L é ruim, né? Ou a carinha triste, né? Então eu fiz a mesma coisa, né? Fiz mais um C aqui, ó. Validando essa regra aqui. Quem está acima de 7 passou. Quem está entre 4 e 7 está de recuperação, por exemplo. E quem está abaixo de 4, aí infelizmente reprovou. Né? É mais um exemplo que você tem utilizando a mesma forma o mesmo jeito de fazer, tá bom? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo aqui no canal e toda terça-feira às 8 a gente tem um vídeo novo que sai aqui gravado no canal também, tá? Se inscreve, compartilha, né? Ativa o sininho para você receber as notificações quando eu entro ao vivo ou quando eu lanço vídeos novos, tá bom? Comenta aqui se você gostou, se você não gostou, se foi útil, se você já sabia dessa ou não, ok? Pessoal, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.